E se a base do maior império financeiro da história humana, tipo um conglomerado avaliado em centenas de bilhões de dólares, não fosse uma fórmula matemática super brilhante? Ah, e na verdade foi um erro terrível, né? Exato! Um erro movido a pura raiva por causa de 12 centavos e meio. É quase inacreditável, mas a trajetória do maior investidor de todos os tempos tem como fundação uma decisão totalmente passional. Olha, é um contraste brutal com aquela imagem de racionalidade fria que o mercado financeiro sempre gosta de projetar. Com certeza. Mostra que o intelecto assim, sem o domínio do temperamento, é super frágil. E é exatamente essa evolução comportamental que estrutura a nossa análise aprofundada de hoje. Nós estamos mergulhando na trajetória de Warren Buffett. É um prato cheio. Muito. E para entender essa mente, a gente reuniu um acervo impressionante. Décadas de cartas aos acionistas da Berkshire Hathaway, desde 1965 até os documentos mais recentes, de 2026. E não só isso, tem documentários icônicos, tipo o Becoming Warren Buffett, transcrições de discursos clássicos, como aquele famoso da Universidade da Flórida, e dezenas de entrevistas. A missão desta exploração vai muito além de dissecar balanços patrimoniais. Exatamente. O objetivo é observar a anatomia de uma vida focada. Trata-se de mapear as estruturas mentais, a adaptação ao longo das décadas e, claro, os padrões de tomada de decisão que permitiram a um garoto lá do meio oeste americano construir uma holding de escala global. Certo, vamos desempacotar isso. Como um garoto nascido em Omaha, no Nebraska, que entregava jornais, construiu esse Leviatã corporativo. É uma jornada em tanto. Sabe? Falo do efeito cumulativo sobre o conhecimento e reputação ao longo de 8 décadas. Bom, os primeiros anos revelam muito sobre a mecânica da mente dele. A trajetória não começou com o acesso à capital de Wall Street, longe disso. Verdade, começou bem antes. Começou com um instinto rudimentar de alocação de recursos. Tipo, aos 7 anos de idade, ele vendia chicletes e Coca-Cola de porta em porta. Nossa, com 7 anos? Pois é. E aos 11 anos, ele fez a primeira incursão no mercado. Ele comprou 3 ações da City Service Preferred para ele mesmo e 3 para a irmã dele. O que mais me deixa impressionada nessa juventude não é o valor que ele ganhava, mas o mecanismo por trás do esforço, porque aos 14 anos ele comprou uma fazenda de 40 acres usando as economias das entregas de jornais. E as entregas pagavam bem, né? Ele tirava uns $175 por mês, o que era muito dinheiro na época. Muito dinheiro. E aí, aos 15 anos, ele teve aquela sacada brilhante com as máquinas de pinball. Essa história é fantástica. Sim. Ele e um amigo compraram uma máquina usada por $25 e a instalaram em uma barbearia local. Em pouco tempo, eles expandiram para várias barbearias e meses depois venderam o negócio por $1.200. O detalhe crucial aí é a mudança de paradigma, sabe? Exato. Não era apenas mais uma forma de ganhar trocados. Foi a descoberta prática do que a gente hoje chama de renda passiva. Ele percebeu a diferença entre trocar horas por dólares, como ele fazia na rota de jornais. Que dá muito trabalho. Dá muito. E a diferença disso para comprar um ativo físico que trabalhava por ele enquanto ele estava na escola. Mas, observando esse faro quase assustador para os negócios na adolescência, surge uma dúvida. Qual? Isso foi um dom inato que nasceu com ele, ou a genialidade real veio do encontro com a mentoria certa mais tarde na vida? Isso levanta uma questão importante. O talento bruto para os negócios sempre esteve lá, mas precisava de uma arquitetura. E, ironicamente, a rejeição de Harvard foi o evento que forneceu essa estrutura. Dá para acreditar que Harvard rejeitou ele. Pois é. E ao ser recusado lá, ele acabou indo para a Universidade de Colômbia. Foi lá que ele encontrou Benjamin Graham, que é basicamente o pai do investimento de valor e autor de O Investidor Inteligente. Foi Graham quem deu a ele o arcabouço intelectual. O conceito da margem de segurança, certo? Comprar notas de $1 por 50 centavos. Precisamente. Graham ensinou que o mercado de ações não é um cassino para especulação diária. É um local para adquirir participações em negócios reais. A estratégia original era procurar as empresas mais ignoradas e desvalorizadas do mercado. Aquelas que ninguém queria. Isso.
aquelas cujas ações eram negociadas por um valor inferior ao de seus ativos tangíveis líquidos. Eram os chamados tocos de charuto, ou cigar butts. A metáfora é brilhante. Imagine encontrar na sarjeta um toco de charuto descartado. Pode ser feio, sujo e não ter nenhum prestígio. Mas ainda tem uma última tragada de graça. Exatamente. E o risco financeiro de pegar aquela última tragada é quase zero, porque o ativo foi comprado por uma pechincha absoluta. Mas Graham ofereceu algo ainda mais profundo que a matemática dos tocos de charuto. Ele ensinou que a inteligência analítica não sobrevive sem a blindagem emocional. Nossa, total. Um QI elevado consegue ler um balanço em minutos, mas é o temperamento que impede um investidor de vender tudo em pânico durante uma crise macroeconômica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente estuda toda essa estrutura de racionalidade pura, imunidade emocional e decisões frias. E, no entanto, a própria Berkshire Hathaway, a empresa que hoje coroa esse império imensurável, foi adquirida através de um acesso de fúria. É surreal. Foi o pior negócio de sua vida. É o maior paradoxo da história corporativa moderna. Em 1962, a Berkshire Hathaway não era uma holding. Era uma tecelagem decadente na Nova Inglaterra. Um negócio péssimo. A indústria têxtil americana estava sendo esmagada pela competição externa. O negócio estava morrendo. Mas, seguindo a cartilha de Graham, as ações estavam muito baratas. Era um toco de charuto clássico. Então ele começou a comprar as ações esperando lucrar quando a administração vendesse fábricas e distribuísse o caixa. Esse era o plano. Só que a execução real mostra outra coisa. O presidente da tecelagem, o Theobald Stanton, fez um acordo verbal para recomprar as ações da participação de Buffett por $11,50 cada. Mas quando a oferta oficial chegou por escrito, o valor era de $11,37,5. Uma diferença de parcos 12 centavos e meio. E a reação a essa quebra de confiança verbal foi vulcânica, né? Nossa, foi irracional. Ao invés de aceitar o lucro e seguir em frente, ele ficou tão cego de raiva pela desonestidade que começou a comprar agressivamente todas as ações disponíveis no mercado até assumir o controle total da companhia. E no momento em que tomou o poder, a primeira atitude foi demitir o executivo que tentou enganá-lo. O preço dessa vingança foi multibilionário. Ele se viu acorrentado a um negócio têxtil com uma economia fundamentalmente terrível, que exigia capital constante apenas para não falir. Um peso morto. Mas esse erro colossal forçou uma evolução dramática. A estratégia do toco de charuto tinha um limite matemático. É possível multiplicar pequenos capitais comprando empresas medíocres a preços irrisórios. Mas não é possível escalar essa operação quando você tem centenas de milhões de dólares. Simplesmente não há tocos suficientes no mundo. E aí que entra a figura monumental de Charlie Munger. A transição de comprar empresas ruins a preços maravilhosos para empresas maravilhosas a preços justos. Munger trouxe a lente qualitativa para o jogo. Ele argumentava que era melhor pagar um pouco mais por um negócio excepcional que possuísse vantagens competitivas duradouras, os famosos fossos econômicos, e deixar esse negócio compor riqueza ao longo de décadas. E a mecânica de como eles financiaram essa nova era é genial. Eles usaram a estrutura falida da Berkshire para comprar a seguradora National Indemnity e depois fatias maiores de outras seguradoras, como a Geico. O modelo de seguros é a verdadeira engenharia por trás do império. Aquele conceito do float, certo? Fundamentalmente, o negócio de seguros funciona recebendo prêmios de clientes adiantado e pagando sinistros apenas no futuro, muitas vezes anos ou décadas depois. Um baita intervalo de tempo. Sim, e durante esse ato temporal, a seguradora fica sentada sobre uma montanha de dinheiro de terceiros. Esse capital flutuante é o float. Se a seguradora for disciplinada e os prêmios empatarem com os sinistros pagos, esse float é, na prática, um empréstimo multibilionário com taxa de juros de 0%. Uma alavancagem gratuita. Ele pegou esse dinheiro livre de custos das seguradoras e injetou nas empresas maravilhosas que Munger defendia. Coca-Cola, American Express, Apple.
E o mais fascinante é como ele lidou com a pressão externa enquanto geria isso tudo. Lembro daquela analogia fantástica sobre o jogador de beisebol, o Ted Williams. Ah, eu adoro essa analogia. Williams dividia a zona de strike em 77 pequenos quadrados e percebeu que só bateria recordes se esperasse pelo arremesso no quadrado perfeito. Nos investimentos, a regra é que não existem strikes se você não rebater. O mercado pode arremessar ações de todos os tipos todos os dias. E a punição por não fazer nada é zero. Essa é a essência do círculo de competência. Conhecer perfeitamente as próprias fronteiras intelectuais e nunca pisar fora delas. E o teste de fogo dessa disciplina emocional ocorreu no final da década de 90, durante a bolha das empresas.com. Foi um massacre midiático contra ele. A imprensa o tratava como um dinossauro. A revista Barron's até publicou uma capa questionando se ele havia perdido o toque. Imagina a pressão. Todo mundo em Wall Street ganhando fortunas e reais do dia para a noite apostando em empresas de tecnologia que não geravam um centavo de lucro. Mas ele se recusou a participar. O raciocínio era bem simples. Se não era possível prever a economia daquela empresa em uma década, ela estava fora do seu círculo de competência. Ele suportou o isolamento e o ridículo público. E aí, quando a bolha estourou e o mercado de tecnologia foi obliterado, a paciência extrema dele foi validada. Com certeza. O que nos leva a outra dimensão dessa trajetória. Ao longo dessa evolução toda, de tocos de charuto ao império de seguros, ele fez questão de documentar tudo. Ele transformou as cartas anuais aos acionistas da Berkshire Hathaway na maior sala de aula corporativa do mundo. E essas cartas são um contraste gritante com a comunicação padrão corporativa, sabe? A maioria dos CEOs utiliza departamentos inteiros de relações públicas para polir cada palavra dos relatórios, mascarando erros e exagerando sucessos. As cartas de Omaha são brutais e literais. Sem filtro nenhum. Nenhum. Um levantamento minucioso dos documentos entre 2019 e 2023 revelou que a palavra erro foi utilizada 16 vezes para descrever as próprias decisões de alocação de capital da diretoria. É um nível de franqueza quase inexistente em mega empresas. E ele tem uma ojeriza a jargões que escondem a realidade. Uma das batalhas mais famosas nessas cartas é contra o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ele odeia essa métrica. Odeia. Ele abomina a métrica porque ela exclui a depreciação. O desgaste de máquinas, galpões e infraestrutura é um custo real e inescapável. Ignorar a depreciação para fazer os lucros parecerem maiores é, nas palavras dele, um auto-engano perigoso. Totalmente. Além disso, as cartas destilam a crença de que a sagacidade empresarial não vem de um pedaço de papel. Ele frequentemente exalta fundadores como Pete Lygle, que construiu uma gigante de trailers do zero, ou cita o amigo Bill Gates, um desistente da faculdade, para provar que a capacidade de ler o pulso de um negócio vale muito mais que qualquer diploma de elite. Porque o propósito real das cartas não era apenas informar os lucros do ano. Era uma missão silenciosa de transferir uma cultura. Ele sabia que a empresa precisaria sobreviver ao seu criador. E a prova de que essa cultura foi construída para durar é o que está acontecendo agora. Quando a gente olha para as fontes dos relatórios de 2025 e 2026, a gente vê a transição consolidada para o sucessor, o Greg Abel. E os números de 2026 são difíceis de processar para uma mente humana normal. São absurdos. A Berkshire Hathaway pagou um recorde de 26,8 bilhões de dólares em impostos federais aos Estados Unidos. É uma quantia tão desproporcional que se a empresa emitisse um cheque de $1 milhão a cada 20 minutos, sem parar durante um ano inteiro, ainda não cobriria a conta tributária. Isso demonstra a escala monumental que a estratégia de juros compostos alcançou após 8 décadas ininterruptas. Mas aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo. Pode falar. Há um dado nos balanços de 2026 que parece desafiar toda a lógica ensinada até agora. A Berkshire acumulou uma reserva de caixa de 373 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Se a regra número 1 de construir riqueza é investir e deixar o capital compor através do tempo, não é uma contradição colossal ter quase 400 bilhões de dólares
praticamente estacionados enquanto o mercado global continua girando? O que é fascinante aqui é que essa aparente inatividade é o ápice da disciplina. O dinheiro não está estagnado. Está alocado em títulos de curto prazo, rendendo juros seguros, servindo como uma barreira de proteção massiva. Wall Street opera sobre o modelo de incentivos que exige movimento constante, né? Com certeza. Gestores de fundos sentem a necessidade de comprar e vender diariamente para justificar suas taxas de administração. A tal da pressão institucional para ação. Exatamente o oposto da filosofia da Berkshire. Os 373 bilhões de dólares não são uma falha de alocação. Eles representam a recusa absoluta de ceder à pressão e fazer um negócio medíocre apenas para parecer ativo. Uau! É a margem de segurança na sua forma mais pura. É o caixa aguardando pacientemente, por anos, se necessário, pelo próximo arremesso perfeito. O dinheiro acumulado é, de forma literal, o preço pago pela paciência infinita. Isso reforça que o raio-x desse império é muito mais psicológico do que financeiro. Isso fica ainda mais evidente quando se cruza a expansão do caixa corporativo com a vida pessoal. A trajetória financeira subiu em uma curva exponencial que quebra gráficos, mas a trajetória de estilo de vida permaneceu uma linha reta, completamente estática. É um descolamento fascinante entre patrimônio e consumo. Habitar a mesma casa modesta comprada em 1958 por cerca de 31 mil dólares, dirigir o próprio carro sem motorista particular. E o hábito de passar no drive-thru do McDonald's para o café da manhã a caminho do escritório. Sim, mas a verdadeira ostentação está no uso do tempo. As rotinas documentadas mostram uma dedicação brutal ao aprendizado contínuo. Passar horas a fio no escritório em silêncio absoluto, apenas lendo. Balanços, jornais comerciais, biografias. Estima-se uma média de 500 páginas devoradas por dia. E essa fundação moral e comportamental era o que ele mais tentava transmitir para as novas gerações. Isso me lembra profundamente de um momento clássico capturado nas fontes, o discurso na Universidade da Flórida em 1998. Esse discurso é brilhante. Ele propôs aos estudantes de MBA um experimento mental bem provocativo. Se fosse possível comprar 10% dos ganhos financeiros de um colega de classe pelo resto da vida, quem seria o escolhido? E a resposta instintiva costuma apontar para a pessoa com as notas mais altas ou com o maior QI do grupo. Mas a reflexão demonstra que as pessoas não escolhem o intelecto bruto. Elas procuram a pessoa com a maior integridade, aquela que é generosa, que tem energia vital, que lidera de forma justa e dá crédito à equipe. E quando a pergunta se inverte, quem você escolheria para vender a descoberta, para apostar contra? As pessoas mudam foco. A escolha recai invariavelmente sobre as pessoas egoístas que cortam caminhos morais e quebram a confiança, independentemente da inteligência delas. Darmos isso ao panorama geral. A tese central defendida naquele auditório, em 98, era de que inteligência e energia, se desprovidas de integridade, formam uma combinação destrutiva. A integridade acaba operando como o maior fosso competitivo, o maior moat de um ser humano. É uma escolha de hábitos fundamentais no início da vida. Tem até uma frase dele sobre isso, né? Sim, a famosa frase de que as correntes do hábito são leves demais para serem sentidas até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. Essa visão ajuda a entender que o capital financeiro bilionário foi apenas um subproduto natural de uma alocação impecável de capital moral, intelectual e emocional ao longo das décadas. E, não faria sentido encerrar essa história de vida de outra forma senão doando a maior parte de tudo isso. A promessa de doar a riqueza. Exato. A promessa assinada de devolver 99% da fortuna para a sociedade. Mais de 60 bilhões de dólares já foram transferidos em vida, majoritariamente para a Fundação Gates e para os veículos filantrópicos geridos por seus filhos. A decisão de não criar uma dinastia geracional, onde bisnetos herdam montanhas de dinheiro sem propósito, é o fechamento perfeito da ideia de círculo de competência. Ele passou a vida inteira identificando negócios excelentes geridos por gestores excepcionais e aplicou exatamente a mesma lógica à caridade. Terceirizou a filantropia. Exatamente.
Ele reconheceu humildemente que a Fundação Gates possuía uma infraestrutura de saúde global e um foco técnico muito superiores ao que ele conseguiria montar do zero. Portanto, ele focou no que fazia de melhor, que é multiplicar o capital, e terceirizou a distribuição desse capital para os especialistas em resolução de crises humanitárias. Então, o que tudo isso significa? Começamos observando um garoto montado em uma bicicleta entregando jornais em ruas frias do meio-oeste americano e concluímos analisando um dos arquitetos fundamentais do capitalismo contemporâneo. Um cara que sistematicamente desfaz a própria riqueza em prol da humanidade. É uma trajetória definida pela rejeição do barulho, pela coragem de suportar o ridículo coletivo durante histerias do mercado e por uma disciplina que resiste há décadas. A grande revelação ao desempacotar esse acervo de cartas e memórias não é descobrir fórmulas de Wall Street fora do alcance comum. O superpoder da paciência, a força imparável do comportamento consistente e a lógica dos juros compostos são mecanismos abertos. Sim, e eles operam com a mesma ferocidade nas habilidades que escolhemos cultivar, nos relacionamentos de confiança que construímos e nas carreiras que desenhamos. O tempo sempre será o fator determinante. Com certeza. Ele punha a arrogância e o desespero, mas atua como um vento favorável inesgotável para disciplina e integridade. Uma lição eterna de alocação de tempo. E olha, antes de encerrarmos este mergulho, há uma provocação inevitável que fica no ar. Uma reflexão sobre o contraste entre essa história e a atualidade. Onde você quer chegar? Bom, a gente observou que o maior sucesso financeiro já registrado dependeu visceralmente de hábitos muito específicos. A capacidade de ler e pensar em silêncio por horas ininterruptas todos os dias. A fortitude emocional de ignorar a opinião pública. Exato. E a paciência extrema de cruzar os braços por anos, observando oportunidades passarem, até que o arremesso perfeitamente alinhado aparecesse. Mas, considerando o ecossistema cultural moderno, que é projetado para emitir notificações incessantes, oferecer gratificação instantânea a cada milissegundo. E condicionar as mentes a ciclos microscópicos de dopamina. E isso torna-se necessário questionar como a arquitetura neurológica do presente afeta a construção do futuro. Para quem nos acompanha, fica a reflexão. Será que as engrenagens de foco e paciência necessárias para replicar uma trajetória remotamente parecida ainda conseguem operar intactas diante de um mundo inteiramente desenhado para gerar distrações? É uma pergunta pesada. Muito. Talvez o verdadeiro segredo decodificado hoje não seja apenas sobre entender os números e a matemática. Talvez seja, acima de tudo, sobre a força monumental de conseguir prestar atenção em um horizonte distante, enquanto o mundo inteiro grita para que se olhe para o agora.